Palavra da Verdade. Devocional de 9 de fevereiro. O Deus de toda a consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segundo aos Coríntios 1, versos 3 e 4. Conforme Romanos 5, de 1 a 4, os que foram justificados mediante a fé entram numa relação de paz com Deus por meio de Jesus Cristo, além de ter acesso à graça. A inimizade outrora estabelecida por causa do pecado se desfez na cruz de Cristo, transformando aqueles que eram inimigos de Deus em seus filhos. Nesta nova condição, mesmo vivendo no mundo mal, os que são de Cristo Jesus se gloriam na esperança da glória de Deus, da qual um dia desfrutarão de maneira perfeita na consumação da obra redentora. Já no presente, eles experimentam um antegozo dessa bem-aventurança, de maneira que podem se gloriar até mesmo nas tribulações, por causa daquilo que elas produzem na vida do cristão: uma fé paciente, um caráter aprovado e uma esperança firme. Desse modo, conquanto seja uma experiência de todo ser vivente no presente mundo mal, para o cristão a tribulação tem propósitos benignos. Mas isso não é tudo. A tribulação tem outros benefícios. É o que constatamos no texto da nossa meditação, em 2 Coríntios capítulo 1. O primeiro benefício testemunhado por Paulo é que na tribulação temos a experiência do conforto de Deus como o Pai misericordioso e o Deus de toda a consolação, conforme o verso 1. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus já ressaltou que o conhecimento de Deus é a essência da vida eterna, como está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Sabemos que conhecer na Escritura é um conceito relacional e experimental, de modo que aquilo que professamos é experimentado e praticado em nossa vida. Ora, se tem um fator que nos oportuniza um conhecimento prático e experimental de Deus como Pai misericordioso e consolador, é a tribulação. Aqueles que caminham com Cristo sabem que nosso Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Eles também reconhecem a fonte desse consolo, que são os sofrimentos de Cristo, como está escrito no verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Um segundo benefício da tribulação apontado em nosso texto é que por meio dela somos treinados e capacitados a fim de consolar os que sofrem com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É o que diz o verso 4. Quem nunca esteve numa situação de tristeza e perda e não ouviu de outrem: eu entendo o seu sofrimento, pois já passei por situação semelhante. A experiência do sofrimento e do consolo nos torna mais empáticos e sensíveis com a dor alheia. Além disso, há o encorajamento oriundo da forma como reagimos ao sofrimento. Fortalecidos pelo consolo divino, podemos suportar o sofrimento com confiança e serenidade. Assim, aqueles que testemunharam a forma como nos portamos podem ter em nós um exemplo. É disto que Paulo fala no verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Em terceiro lugar, a tribulação nos lembra a sentença de morte que paira sobre todos, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo diz isto no verso 9. É comum nos esquecermos de nossa finitude quando tudo está bem e sob controle. Tais circunstâncias potencializam nossa tendência à presunção. É nas situações de aperto que mais nos lembramos de quem nós somos e de quem Deus é, reconhecendo nossa dependência dele. Por último, e acima de tudo, a tribulação traz glória para Deus, uma vez que sua bondade, consolo e livramento são manifestos na vida do crente, que dá testemunho dessa bondade, sobretudo aos que com ele lutarem em oração, para que, como diz o verso 11, por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Se você está passando por tribulações,
Que o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação conforte seu coração por meio de Cristo Jesus, fortalecendo-o para que seja um instrumento de consolo e inspiração àqueles que sofrem e para que não confie em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos, a fim de que Deus seja glorificado em sua vida. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.